A verdade chocante sobre Nicodemo, o homem que cuidou do corpo de Jesus sozinho à meia-noite. Era uma noite sombria em Jerusalém e o clima estava pesado como um presságio. Nuvens carregadas cobriam a lua, e os gritos da cidade pareciam distantes, como se o mundo estivesse segurando a respiração. Nicodemos, um homem de boa posição, mas atormentado, se preparava para uma tarefa que poucos ousariam enfrentar. Cuidar do corpo de alguém que muitos achavam um criminoso. Um corpo que representava tanto para alguns e nada para outros. Seu coração batia forte, cada pulsação ecoando como um chamado para a ação. O ar estava impregnado de um cheiro doce e putrefato, misturado ao sangue que manchava o solo frio. Ele sabia que precisava ser rápido. As sombras dançavam ao seu redor enquanto ele se aproximava da tábua onde o corpo de Jesus jazia. Olhos vazios, expressão serena, mas o peso da dor latente ainda pairava no ambiente. Ele cuidou para não fazer barulho, o silêncio era opressor. A cada movimento, sentia como se estivesse sendo observado, como se aqueles que o observavam na calada da noite pudessem sair das sombras a qualquer momento. Alguns sussurros chegavam aos seus ouvidos. Isso não vai acabar bem, a culpa não será só sua. As vozes dos moradores ecoavam em sua mente, um aviso claro do que estava prestes a fazer. A lua, por um breve instante, rompeu as nuvens, iluminando o rosto de Nicodemos, revelando uma expressão de determinação misturada com terror. O que ele faria em seguida mudaria tudo, e ele sabia que não haveria volta. Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te avisar uma coisa importante. Muitas pessoas relataram que o YouTube as desinscreveu sem avisar. Então, dá uma olhadinha no botão vermelho aí embaixo para ver se você ainda está inscrito no canal. De verdade, eu não quero que você perca nada do conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto estiver aí, aperta esse botão de curtir, ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo. Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. Ele respirou fundo. A ansiedade o apertava como um nó na garganta. A tarefa era ardilosa. Cada movimento exigia precisão. Fez questão de cobrir o corpo com um manto fino, evitando tocar nas feridas abertas. Uma dor imensa o atravessou. Pensar naqueles que amavam Jesus. Naqueles que choravam sua morte. E o que faria agora? O que aconteceria com aqueles que o protegiam? O destino de Nicodemos estava nas sombras, e ele sabia que não estava sozinho nessa jornada obscura. O que mais ele poderia encontrar nessa noite fatídica? Nicodemos hesitou por um momento, seus dedos tremeram ao tocar o manto que cobria o corpo. O cheiro de morte ainda pairava no ar, e a visão de Jesus, tão sereno em sua eterna dormência, o afligia profundamente. Com cada movimento, lembranças de seus ensinamentos e milagres despontavam em sua mente, como imagens em um filme que não conseguia esquecer. Mas havia um peso maior em sua decisão, algo que o levava a crer que sua missão não era apenas um ato de coragem pessoal, mas uma necessidade em um mundo que clamava por esperança. Enquanto ele se ocupava em preparar o corpo, um ruído súbito fez seu coração disparar. Um som de passos, leves e furtivos, repercutiu nas sombras. Nicodemos se virou, os olhos arregalados, a respiração acelerada. Parecia que a noite havia ganhado vida por trás dele, que as sombras que o cercavam estavam mais vivas do que pensava. O tempo parecia parar, sua mente reprojetando as vozes que ecoavam, agora parecendo mais ameaçadoras. Você não pode fazer isso. Quem está aí? A voz de Nicodemos saiu como um sussurro, quase tímido. Esperou, o corpo tenso, mas não houve resposta. Apenas o próprio silêncio cortante da noite. Determinou-se a não se deixar abalar e voltou para sua tarefa, mas a inquietação tornou-se um peso em seu peito. Como ele poderia estar sozinho naquela missão? Algo dizia que as vozes não eram apenas ecos do passado. Algo mais, maior, o observava. Aquecia suas mãos enquanto começava a embalsamar o corpo com óleos e especiarias. No fundo de sua mente, uma pergunta assombrava: se o descobrissem, quem assumiria a culpa? Ele sabia que muitos viam Jesus como um traidor, e seu ato de compaixão poderia ser interpretado como traição à sua própria posição.
O medo o engoliu outra vez, como um monstro das sombras. De repente, quando a brisa fria passou pelo espaço, uma figura surgiu, uma mulher, cuja presença iluminou o ambiente com uma energia que Nicodemos não esperava. Maria Madalena. Seu olhar intenso, quase hipnotizante, refletia uma mistura de alívio e desespero. Você não pode ficar aqui, Nicodemos. Ela sussurrou, enquanto se aproximava. As autoridades estão buscando por você. Eu também. Eu não vou conseguir sozinha. Sua voz estava carregada de uma urgência que fazia o ar vibrar ao redor deles. Mas o que você está fazendo aqui? Ele questionou, sua mente ainda confusa. A presença dela o deixou mais angustiado. Eu tenho que cuidar dele. Maria se aproximou mais, tomando seu braço. Precisamos levá-lo ao coração da cidade antes que eles descubram. Ele não pode ficar aqui. Agora é uma questão de sobrevivência, Nicodemos. Não é apenas sobre nós. O olhar dela era um pedido, um chamado por ajuda que não poderia recusar. O que ela propunha era arriscado e, ao mesmo tempo, totalmente fora do que ele poderia imaginar. Mas o que se passava na mente de Nicodemos era imenso. Se saíssem em busca do corpo de Jesus, poderia ser um ato de revolta que Ioannes e os outros jamais conseguiriam suportar. Então, o que devemos fazer? Ele perguntou, já sentindo o peso da decisão. Essa seria sua última chance de redimir-se ou de afundar nas trevas. Mas ele ainda hesitava, sem saber em que caminho sua escolha os levaria. Enquanto isso, o relógio da cidade soava em seus ouvidos, o tempo se esgotando lentamente. Precisariam agir rápido. E com um arrepio percorrendo a espinha, algo o atormentou. E se o que está por vir for muito mais terrível do que a morte? Maria puxou Nicodemos para mais perto, como se quisesse compartilhar não só o peso da sua preocupação, mas também a intensidade de sua fé. Pense, Nicodemos. Se o que você está sentindo é verdadeiro, se tivermos uma chance, precisamos usá-la. Sua voz era um lamento e uma promessa, e Nicodemos sentiu seu coração acelerar. Mas havia um instante de hesitação, uma voz interna que ecoava, questionando cada escolha que faria. Ele olhou para o corpo inerte de Jesus, a luz da lua refletindo em seus traços serenos. Era como se, mesmo naquele estado, Jesus fosse seu guia. Mas onde podemos levar ele? Perguntou Nicodemos, segurando a mão de Maria. Se deixarmos esta caverna, não teremos um lugar seguro. Eu conheço um caminho, Maria respondeu, a determinação surgindo em seus olhos. Passaremos pelas ruas laterais, por trás das casas. Ninguém deve nos ver. Rápido, siga-me! Enquanto saíam da caverna, o frio da noite parecia mais intenso, como se o próprio ambiente estivesse manifestando a tensão que sentiam. Cada passo era dado com cautela, com a consciência de um mundo que não perdoava aqueles que desafiassem as autoridades. O som de suas sandálias no chão se perdia na brisa noturna, mas a cada curva e esquina, a sensação de serem perseguidos tornava-se opressiva. Ao chegarem na primeira esquina, uma sombra se agitou à distância. Nicodemos parou, a respiração presa. Maria, precisamos ser rápidos, mas precisamos de uma rota. Ele olhou para os prédios ao redor e pensou em alternativas. Este beco, ela sussurrou, apontando para um espaço estreito que levava a uma pequena praça. Ali podemos nos esconder. O olhar de Maria estava aflito, mas sua determinação acendeu uma faísca de coragem em Nicodemos. Sem pensar duas vezes, eles mergulharam no beco. O cheiro de terra e umidade invadiu seus sentidos, e a escuridão parecia se fechar ao redor deles. Quando saíram finalmente na praça, não havia tempo para respirar. Mas, de repente, a luz de uma lamparina se acendeu e Nicodemos viu uma figura robusta se aproximando. Era um soldado, e seu olhar era de vigilância. Quem está ali? O homem gritou, sua voz cortando o silêncio como uma faca. A adrenalina pulsava nas veias de Nicodemos e o medo colou-se em seu peito como uma corrente. O que fariam agora? Ele se lembrou das palavras de Jesus. A coragem não é a ausência de medo, mas a vitória sobre ele. Maria puxou-o para trás, sua mão firme no braço dele, enquanto o soldado se aproximava. Desculpe, senhor, estávamos apenas, a voz de Nicodemos traiu seu nervosismo. Silêncio!
O soldado brandiu a lanterna. O que vocês estão fazendo aqui a esta hora? O brilho da luz fez os olhos de Nicodemos deixarem de ver os detalhes do ambiente e se fixarem apenas naquela figura ameaçadora. O tempo parecia ter desacelerado, e uma ideia surgiu com força em sua mente. Estamos em uma missão, em nome do Mestre. Ele teve certeza de que o coração de Maria também batia descontroladamente. O soldado hesitou, a expressão alterando-se de desconfiança para a curiosidade. Em nome do Mestre? Ele repetiu, baixando a lanterna um pouco. Foi nesse instante que um grito rompeu a noite, cortando a tensão que pairava no ar, como um trovão antes da tempestade. Uma voz conhecida, gritante e cheia de desespero. Acordem! Eles estão aqui! Todos, acordem! A cidade parecia despertar ao redor deles, os ecos da agonia misturando-se ao pânico crescente. Maria e Nicodemos se entreolharam, percebendo que o tempo estava se esgotando. O que fariam agora? A cada momento, a incerteza crescia. E se a verdade de Jesus não estivesse morta com ele, mas nas vidas de quem ficaram? Enquanto o soldado levantava a lanterna, a pergunta ecoou ameaçadoramente: o que vocês estão escondendo? A presença da noite, agora tão viva, parecia vigiar cada movimento deles, enquanto as sombras dançavam e a cidade está se aproximando da linha de frente, prometendo tanto esperança quanto destruição. Maria sentiu o peso da tensão crescer entre eles como se a noite estivesse prestes a desabar. O soldado, com a lanterna ainda levantada, mostrava um semblante que variava entre a curiosidade e a hostilidade. O coração de Nicodemos tamborilava em seu peito, e ele soube que o próximo movimento poderia mudar tudo. Ele respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Não estamos escondendo nada, soldado. Apenas queremos prestar os últimos respeitos. Disse ele, tentando soá-lo convincente, mesmo com a voz trêmula. Ao corpo de um homem que vocês devem ter ajudado a crucificar? O soldado avançou um passo, iluminando o beco com a luz intensa. O que há em suas mãos? Nicodemos apertou o pano que envolvia Jesus, a maciez do tecido contrastando com a rigidez da situação. Ele trocou olhares rápidos com Maria, que era um misto de determinação e medo. O soldado, com a lanterna agora direcionada para o chão, poderia ver o volume do corpo que tentavam esconder. A janela de tempo estava se fechando rapidamente e cada segundo parecia interminável. Um homem inocente foi morto, senhor. Maria interveio com fervor, sua voz firme. Estamos tentando dar-lhe dignidade. Deixe-nos passar, por favor. O soldado hesitou, talvez tocado por aquilo que ainda parecesse um resquício de humanidade, mas a insegurança em seus olhos não negava os ecos da impessoalidade das ordens que sempre cumprirá. Enquanto isso, gritos mais distantes se intensificavam, e um grupo de pessoas começava a se congregar na praça. O tom dos murmúrios chegava até eles, como uma onda se formando, prestes a se quebrar. A noite, apesar de escura, começava a se iluminar com a expectativa do que viria. Um estrondo ao longe cortou o ar, fazendo o povo na rua gritar de medo. Um incêndio talvez, ou parte da cidade em tumulto. Isso poderia ser a distração que precisavam. Soldado! Nicodemos exclamou em um ato impulsivo. Olhe! A cidade está em perigo. É preciso que você ajude a manter a ordem. Os olhos do soldado se abriram em choque, e por um momento, sua atenção se desviou. Ele se voltou quase instintivamente em direção ao som, parando de encarar Maria e Nicodemos por um instante precioso. Venha, deixe-nos ir, sussurrou Maria, puxando Nicodemos com força. Mas quando se viraram para sair, um novo grito ecoou e eles conseguiram ver uma escuridão se aproximando. Era um grupo de soldados armados, uma patrulha que também tinha ouvido os gritos. O tempo para decidir não existia mais. Parados! Gritou um dos soldados, se aproximando com a mão na espada. A luz da lanterna lançava sombras dançantes nos rostos de Nicodemos e Maria, e seus olhos encheram-se de um misto de desespero e coragem. Um estrondo de gritos e ao longe já se ouvia o ar de temor. A população começava a se agitar. Maria puxou Nicodemos mais perto e sussurrou: precisamos seguir, vamos.
Agora, a maré os arrastava, e com um último olhar para o soldado, que ainda hesitava, decidiram correr em direção à linha de prédios. As vozes da cidade tornavam-se mais altas, e o caos os cercava como um cobertor pesado. Cada passo rumo ao desconhecido pareceu um suspiro de vitória e derrota ao mesmo tempo. Era uma jornada sem certeza, mas com uma força inexplicável os impulsionava. Um verdadeiro teste da fé e do propósito que ainda carregavam. E quando achavam que estavam a caminho da segurança, uma nova sombra surgiu diante deles, uma figura bancária, clamando: "Vocês não podem levar isso! Não enquanto eu estiver aqui!" Nicodemos parou abruptamente, seu instinto gritando para correr, mas em vez disso, as palavras da figura misteriosa o puxaram. Ela parecia conhecer um segredo que poderia mudar tudo, e a noite escura estava apenas começando a revelar suas surpresas. A figura na penumbra se aproximou, revelando-se como uma mulher de cabelos desgrenhados, um olhar tumultuado e um manto surrado, que refletia a miséria daquela noite. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo", a mulher disse, a voz tremula mas carregada de urgência. "Aquilo que vocês tentam proteger não é apenas um corpo. É um sinal, e o que vem a seguir pode ser a queda de tudo o que conhecemos." Nicodemos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que ela queria dizer? O que Jesus realmente representava para o povo? Quando as palavras dela se instalaram em sua mente, o som dos gritos crescendo ao fundo parecia coar um aviso: o momento de agir estava se esgotando. "Por favor! Não temos tempo para isso!" Maria exclamou, vividamente ansiosa. O grupo de soldados se aproximava, a luz das lanternas fazendo sombras se alongarem sinistras ao redor deles. Mas a mulher não se deixou intimidar. Ela implorou com um olhar que penetrava as paredes do medo: "Vocês precisam entender de quem estão cuidando. Esse homem não era só um inocente levado à morte. Ele é a chave para uma mudança que ninguém pode imaginar." A ideia de um futuro separado por um corpo que agora carregavam tornava-se um peso insuportável. "O que você sabe sobre ele?" Nicodemos conseguiu perguntar. "Por que isso é tão importante?" Ela hesitou, olhando para o lado, como se esperasse que os ventos trouxessem algo. "Eu sou parte de um grupo que esperava por alguém como ele. Mas agora, aqueles que o temem se aproximam, e muitos inocentes vão sofrer por causa da verdade." Os murmúrios distantes estavam se transformando em uma onda real de pânico. A briga pela sobrevivência estava em ascensão e os soldados estavam mais perto. Nicodemos não tinha ideia de quem era aquela mulher ou que verdade poderia existir além daquelas paredes, mas ele sentiu que precisava saber mais. "Havia segredos que precisávamos guardar", ela continuou, com um olhar distante. "Se você quer saber a verdade, estão dispostos a arriscar o que tem para isso?" A pergunta soava mais como uma investida do que uma mera consideração. Nicodemos se viu refletindo sobre a própria vida, as escolhas que o trouxeram até ali. E como se a decisão dependesse de um átimo, ele olhou para Maria, e o entendimento silencioso entre eles brotou como um vórtice de determinação. Era hora de agir. "Que verdade você tem para nos contar?" Nicodemos perguntou, a voz ressoando entre o terror e a esperança. Neste momento, um estrondo reverberou, e a cidade começou a tremer, não só pela agitação das pessoas nas ruas, mas por algo que parecia irromper em seu interior. Um clarão ofuscante luzia ao longe. "A cidade vai cair, a qualquer momento, e um poder antigo será liberado. Se não se apressarem, não haverá tempo." A figura disse, seu tom urgente fazendo cada fibra do corpo de Nicodemos vibrar. A mulher se virou para correr, mas antes que pudesse se afastar, Nicodemos a segurou pelo braço. "Espere! Onde devemos ir?" "Para a cripta!" Ela gritou. "Lá tudo será revelado, mas estarão atrás de vocês. Não percam tempo." Nicodemos e Maria trocaram um olhar final. O sinal da luta e da busca pela verdade estava agora tão próximo. Com a cidade em fragor ao fundo, eles se lançaram na escuridão, correndo em direção à cripta. Mas no fundo de seu ser, uma pergunta torturava sua mente: o que mais estava prestes a ser liberado naquela noite? E enquanto eles se afastavam, a mulher misteriosa sorriu levemente, como se já soubesse do que estava por vir.
As ruas de Jerusalém pareciam um labirinto vivo, pulsando com a ansiedade e o pânico dos cidadãos. As lanternas balançavam nas mãos trêmulas, lançando sombras que se contorciam nas paredes antigas. Nicodemos e Maria correram através da escuridão, cada passo se tornando mais pesado, como se a cidade inteira estivesse prestes a desabar sobre eles. O eco dos gritos aumentava a cada segundo, mesclados com o som de cascos de cavalos se aproximando. Por que estamos fazendo isso? Maria gritava, com a respiração entrecortada. Suas palavras estavam cheias de medo e desamparo. E se for uma armadilha? Eu sinto que precisamos descobrir o que está acontecendo, respondeu Nicodemos, olhos fixos à frente. Seu coração batia acelerado, não apenas pelo esforço físico, mas pela urgência e pelo desconhecido que se desenrolava diante deles. A figura da mulher ainda dançava em sua mente, e cada palavra dela ressoava como um estalo em sua consciência, a chave, o poder antigo. Ao chegarem na base da cripta, uma porta de pedra se erguia diante deles, sólida e imponente. Nicodemos empurrou a porta com força, e ela se abriu com um rangido que parecia ecoar pela escuridão interna. Sentiu um frio cortante sair de dentro, como se a própria cripta tivesse respirado. Você está disposto a arriscar tudo, Nicodemos? A voz da mulher ecoou na mente dele, enquanto ele hesitava na entrada do espaço sombrio. Lembrou-se de sua vida tranquila, de quanto estava disposto a perder pelo que acreditava. Essa ideia o impulsionou a seguir em frente. Dentro da cripta, as sombras eram densas. Um ar pesado pairava, quase chocante em sua gravidade. Eles se moviam lentamente, as luzes das lanternas falhando em iluminar completamente o espaço empoeirado. E logo, uma presença mais forte fez o coração de Nicodemos disparar. No centro da cripta, um altar esculpido em rocha se erguia, com inscrições antigas piscando em um brilho tênue. O que é isso? Maria sussurrou, aproximando-se cautelosamente. Nicodemos não conseguia desviar os olhos das gravuras. As imagens retratavam figuras místicas, eventos cataclísmicos e símbolos que pareciam pulsar com poder, como se vivessem. No entanto, sua atenção logo foi deslocada quando ouviram o som de passos pesados se aproximando, ecoando nas paredes estreitas da cripta. Soldados! Precisamos nos esconder! Nicodemos sussurrou, puxando Maria para um canto escuro. As luzes das lanternas cortavam a penumbra, e a ansiedade quase fez Nicodemos perder a compostura. As vozes dos soldados se tornaram claras, uma mistura de raiva e determinação. Ele não pode escapar. Ele deve ser encontrado antes que revele tudo. Dizia um dos homens, e o comentário fez um frio gélido escorrer pela espinha de Nicodemos. Antes que revele o quê? Ele pensou, enquanto seu estômago se revirava. A tensão aumentava. O silêncio carregava a pressão da descoberta iminente, mas também do perigo mortal que o cercava. Vamos, se houver algo que precisamos descobrir, que seja agora. Maria sussurrou, angustiada, mas a urgência da situação não permitia tempo para argumentações. Com um aceno determinado, Nicodemos selou seu destino. Ele se aproximou do altar, as mãos trêmulas. Ao tocar a superfície fria da pedra, a gravação começou a brilhar intensamente, iluminando o rosto astonado de Maria. Então, uma explosão de luz ofuscante preencheu a cripta, criando um portal, uma visão de uma história que ele nunca imaginou. O que começava a se revelar poderia mudar tudo. Mas ao mesmo tempo, as vozes dos soldados se aproximavam. Rápido! O que quer que seja, precisamos saber agora! Nicodemos gritou, enquanto a luz crescente envolvia os dois. E com isso, a verdade começou a se desenrolar, não apenas sobre o passado, mas sobre o futuro e, em meio à luz, uma silhueta familiar surgiu, uma presença que lhe era profundamente ligada, mas que, de alguma forma, ele havia se esquecido. Nicodemos, você precisa saber quem realmente é, ecoou uma voz na cripta. Mas a pergunta que ficou no ar era, o que isso significava para todos eles? Enquanto a cidade no exterior tremia e a escuridão se aproximava, a luz ofuscante que tomou conta da cripta parecia ter vida própria, um turbilhão de cores e sombras. Nicodemos sentia seu corpo sendo puxado para frente, como se a energia emanasse do altar e o convocasse a se aproximar ainda mais.
Maria, ao seu lado, estava paralisada, os olhos arregalados, absorvendo a cena que se desenrolava. Quem é você? Nicodemos conseguiu perguntar, sua voz quase sumindo na magnitude do momento. A silhueta familiar, agora mais nítida, começou a se materializar. Era um homem, vestido com roupas que pareciam bem mais antigas do que elas realmente eram. Sua presença estava carregada de uma sabedoria que desafiava o tempo. Ao olhar mais de perto, Nicodemos, percebendo as feições, era ele mesmo, mas mais jovem, com um brilho nos olhos que ele havia perdido ao longo dos anos. Nós nos encontramos novamente, Nicodemos. Este é o nosso destino. Você sempre foi mais do que um simples fariseu, você é um guardião. Um protetor de algo que vai além do que se pode ver. O coração de Nicodemos disparou. Guardião? Protetor? As palavras ecoavam na sua mente em um ritmo frenético, enquanto a realidade ao redor dele começava a distorcer-se. As vozes dos soldados na entrada da cripta se tornaram mais distantes, como se também fossem sugadas pela luz pulsante. Mas o que eu estou protegendo? Proferiu, mais para si mesmo do que para a figura diante dele. Por que tudo isso está acontecendo? A luz envolveu a silhueta, e a voz do homem parecia ressoar de dentro do próprio altar. O poder que você vê aqui, Nicodemos, não é um mero poder. É a chave para a esperança. O que você descobrirá pode alterar o destino de todos nós. Maria, finalmente recuperando a compostura, tomou a dianteira, sua voz cheia de determinação. Se é verdadeiro, então precisamos saber. O que revelaremos através deste portal? O que descobriremos sobre nós e sobre o mundo? A silhueta acenou com a cabeça, como se já soubesse que a questão estava além da curiosidade. A verdade não vem sem preço. O que vocês descobrirão aqui não apenas mudará sua compreensão, mas também trará à tona segredos que muitos lutariam para manter enterrados. É uma escolha, buscar a verdade ou permanecer na segurança da ignorância. A cripta tremia, e o eco da cidade ao redor crescia como um rugido. Nicodemos sentia o peso das consequências em suas costas. Ele visualizou as pessoas lá fora, lutando pela sobrevivência em um mundo cheio de inseguranças e revoltas. Será que estava preparado para a verdade que poderia devastar tudo o que acreditava? É isso que queremos! Gritou, com uma certeza renovada. Precisamos saber! No mesmo instante, uma visão começou a se formar no portal aberto diante deles. Eram flashes de eventos: um homem sendo crucificado, uma mulher lamentando, pessoas sendo levadas em correntes, e os rostos se tornavam familiares, entrelaçando-se nas histórias que Nicodemos sempre conhecera. Almas se unindo, amores perdidos e folhas secas de um passado enterrado. Isso está além de tudo que podemos compreender, Maria sussurrou, olhando para Nicodemos com uma mistura de terror e esperança. Só então, uma voz sinistra se infiltrou na cripta, atravessando a luz e as visões. Vocês não devem interferir. Voltem agora, ou pagarão o preço. Os soldados tinham chegado, e a pressão do momento parecia intensificar o fluxo de energia. Com o portal pulsando diante deles, a escolha estava feita. As visões estavam na linha entre passado e futuro, e a realidade estava prestes a colapsar. O que Nicodemos escolheria? Enfrentar o desconhecido, ou recuar para a escuridão? A luz ao redor tremia, e ele sentiu que o tempo estava se esgotando. Ao mover os dedos em direção ao brilho, Nicodemos perguntou, e se a verdade for mais do que estamos prontos para suportar? Mas no instante em que a palavra verdade escapava de seus lábios, uma rachadura profunda cortou a cripta. A terra e as paredes da cripta começaram a estremecer, como se o próprio universo estivesse reagindo à sua escolha final, e tudo ao redor dele girava em um caos infernal. Uma nova pergunta ecoou em sua cabeça: até onde você iria para proteger os que ama? O tremor da cripta foi crescendo, um eco de desespero que reverberava nas paredes de pedra. Nicodemos sentiu a força sobrenatural que emanava do altar, como se tudo ao seu redor estivesse à beira do colapso. A luz pulsante do portal tornou-se quase insuportável, enquanto as visões criavam um turbilhão de emoções em seu coração. Cada imagem trazia um peso maior, como se carregasse o fardo de histórias não contadas. Nicodemos! Maria gritou,
sua voz cortando a confusão, mas ele mal conseguia processar as palavras. Precisamos decidir agora. As visões no portal mudaram e, naquele instante, Nicodemos se viu não apenas como espectador, mas como parte do que estava se passando. Ele viu o rosto de seu pai, a dor em seus olhos, e lembrou da história que sempre lhe fora contada de como os sacrifícios de sua família o moldaram. Cada flash do passado parecia envolvê-lo, como se o próprio tempo quisesse absorvê-los na cripta. Olhe! Ele exclamou, apontando para o portal, onde a cena mostrava um grupo de mulheres ao redor de uma sepultura, chorando e lamentando. Aquilo é sobre a ressurreição. Estão buscando o que foi perdido. Maria se aproximou, seus olhos fixos nas mulheres, e um sobressalto percorreu suas veias. O que se passa aqui é maior do que nós, Nicodemos. Precisamos entender qual papel desempenhamos neste evento. Então, a voz sinistra voltou, mais ameaçadora do que antes. Não! Vocês estão brincando com forças que não compreendem. Era quase como se a própria cripta estivesse tentando defendê-los da verdade. A pressão dentro da sala ficou insuportável. Uma fissura começou a se ampliar nas paredes, uma linha escura que parecia se abrir para o abismo. Nicodemos sentiu sua sanidade balançar. Precisamos saber. Precisamos proteger aqueles que vêm após nós. Gritou, em um impulso desesperado. Ele sabia que a verdade poderia custar caro, mas a ignorância parecia ser um cárcere ainda pior. Maria, que sempre dissera estar ao seu lado, construiu coragem e seguiu com ele. Estamos prontos para o sacrifício. Estamos prontos para a verdade. Com um movimento decidido, Nicodemos estendeu a mão em direção à luz. Uma onda de energia deslizou por seu corpo, expandindo suas percepções e revigorando sua alma. Ele se sentiu ligado a cada elemento na sala, à sua ancestralidade, aos homens e mulheres que, ao longo do tempo, haviam buscado a verdade e lutado contra a escuridão. Só que, quando sua mão finalmente encontrou a luz, a realidade subitamente se dividiu. Uma dor abrasadora percorreu seu corpo, como se 1000 facas cortassem sua essência. Ele podia ouvir as vozes daquelas que vieram antes dele, clamando, suplicando. E, ao mesmo tempo, uma sensação desconcertante de nostalgia envolveu sua mente. Vozeirão ecoou em sua cabeça, dizendo, eu sou o que você não é, mas sempre será. A luz emanando do portal se intensificou, e apelos de desespero misturaram-se ao desejo de Nicodemos em encontrar respostas. Ele lutava contra a pressão, contra o medo que se aninhava em seu peito. E a cripta parecia se transformar em um espaço fora do tempo, onde passado e presente colidiam em uma dança trágica. Antes de poder pensar em mais alguma coisa, um flash de conhecimento inundou sua mente. Ele viu a verdade amarga, as escolhas que fizera, as vidas que havia tocado. O peso do legado que carregava sobre os ombros o desafiava a confrontar quem realmente era. Mas então, uma nova voz se destacou, ressoando como um aviso. Se você tocar na verdade, não poderá voltar. Você não será mais quem você era. As paredes começaram a desabar em fragmentos, o chão à sua volta tremeu. Nicodemos! Maria gritou novamente, trazendo de volta ao momento presente. O que você decide agora pode mudar tudo, para todos nós. Era sua vez. Com o coração na garganta, ele tinha que decidir se mergulharia de cabeça no desconhecido ou recuaria para a segurança da ignorância, onde nem mesmo seus amados estariam a salvo. No silêncio que se seguiu, Nicodemos sentiu o peso da história em suas costas. O que se escondia no coração da cripta? Qual verdade os aguardava além do caos? Era o momento, e a escolha final estava prestes a ser feita. Nicodemos hesitou, com a mão ainda estendida em direção à luz, o calor envolvente queimando sua pele. Juntamente com o medo da dor, havia também uma onda de curiosidade fervente. E se as respostas estiverem lá? E se isso finalmente esclarecer todas as sombras que pesam sobre mim? Questionou-se, enquanto as imagens passavam rapidamente por sua mente. Maria estava ao seu lado, seu olhar alternando entre ansiedade e determinação. Nicodemos, eu sinto que essa é a nossa oportunidade. Não é apenas sobre você.
É sobre todos nós, nossos antepassados, nossa história. Sua voz tremia, mas havia um brilho nos olhos dela que iluminava a escuridão crescente ao redor. De repente, uma rumba de dor profunda cortou o ar. A voz ameaçadora retornou, mais raivosa do que antes, reverberando nas entranhas da cripta. Se abrirem essa porta, não saberão lidar com as consequências. Estão brincando com o inframundo. Aquelas palavras ecoavam e se misturavam ao colapso do ambiente. Saltos de concreto voavam pela sala, criando uma dança de destruição. O chão se dividia em fissuras como se quisesse engoli-los. Olhando para Maria, Nicodemos percebeu que eles não tinham muito tempo. Vamos! Precisamos agir agora! Ele gritou, fazendo um movimento rápido para puxar Maria em direção ao portal. O calor e a luz emanavam força e fraqueza ao mesmo tempo, e a sensação de que o destino os aguardava além daquela barreira era palpável. Antes que pudessem sentir a verdadeira gravidade da decisão que tomavam, Nicodemos sentiu um aperto no peito. A luz do portal cresceu, inflando suas esperanças e medos. Ele deu um passo à frente, num impulso desesperado, mergulhou no brilho ofuscante. A transição foi rápida, e ele foi envolto por uma onda de frio cortante. Quando seus olhos se ajustaram à nova realidade, estava numa sala desconhecida, repleta de sombras e uma presença que fina como uma brisa, mas carregava um peso tangível. Maria estava ao seu lado, mas agora ela parecia distante, como se uma camada de vidro os separasse. Deliberadamente, Nicodemos focou no ambiente. Ao redor, estavam figuras etéreas, flutuando entre murmúrios silenciosos. Ele percebeu que as vozes que antes o rodeavam eram agora claras e compreensíveis. As mulheres da sepultura estavam diante dele, suas faces angustiadas refletindo uma dor profunda. Era como se aquele espaço fosse uma liminar entre dois mundos, e eles estavam cercados por espíritos em busca de redenção. Essas são as que sofreram, uma das figuras sussurrou, seus olhos cheios de lágrimas em um rosto que Nicodemos reconheceu. Era sua avó, uma figura importantíssima em sua infância. Você veio para consertar, não é? O que eu devo fazer? Nicodemos respondeu, sua voz ecoando com a mesma intensidade de um trovão. As mulheres se inclinaram, sussurrando as respostas que ele tanto buscava. Se ele quisesse liberdade para sua linhagem, precisaria confrontar a verdade oculta por tanto tempo. A dor dele se manifestava como uma corrente elétrica, e o destino estava em suas mãos. Em um flash, ele viu visões de sua linhagem, de sacrifícios em nome da fé, de uma responsabilidade que não queria mais era seu por direito. Eu não posso. Eu não estou preparado. Gritou, a voz cortando o ar pesado. Mas a luz do portal ainda chamava. Lembranças do que se perderá cercavam-no, e tudo o que ele queria era sair daquela teia tecida por séculos de dor e culpa. Maria moveu-se para perto dele novamente, seu olhar firme, transbordando de incentivo. Estamos juntos, Nicodemos. Não tenha medo da verdade. Nesse exato momento, a divindade que precisava enfrentar se manifestou atrás dele, a sombra sentindo sua presença e as paredes da cripta começaram a se remendar ao saber que ele se recusava a recuar. Um grito profundo reverberou pela sala, como um aviso de que o que estava por vir poderia acabar com eles. No que você se tornará se decidir isso? O que perderá? A voz ressoou intimidadora, e Nicodemos teve uma visão de ruínas e destruição, de sua linha de sangue apanhada pela falha em quebrar o ciclo. Enquanto se preparava para responder, a luz do portal parecia ensurdecedora. O futuro e o passado giravam em sua mente, o peso da decisão à sua frente. Ele tinha um controle sobre seu destino, mas, ao mesmo tempo, a realidade se escangalhava em torno dele. Poderia ser a chave para salvar ou condenar todos os que amava. Com um último relance, ele se virou para Maria, sua decisão pesando como uma âncora em seu peito. Vamos juntos, enfrentaremos isso. E, com um olhar resoluto, chamou a coragem dentro de si. O portal pulsava com uma força quase palpável, mas antes que pudesse avançar, uma nova visão surgiu, com uma verdade ainda mais chocante: o que seriam as consequências de seu ato? E quem estaria observando, aguardando sua escolha? O portal pulsava e, com cada batida, sentia-se o peso da verdade, como se cada fio da história de Nicodemos e Maria se entrelaçasse em um único momento. Ele hesitou,
os olhos fixos nas figuras que o cercavam. Eram os rostos de seu passado, a dor de suas escolhas e a fragilidade de seu futuro. Era um eco que chamava por redenção, mas também um abismo profundo que ameaçava engolir tudo. Este é o fim ou um novo começo, a voz da figura familiar sussurrou. Nicodemos percebeu que esse era o momento decisivo. As imagens das mulheres ao redor da sepultura e o sofrimento de sua linhagem não podiam ser ignorados. Se ele não enfrentasse a verdade, o ciclo continuaria, e a dor se perpetuaria. Eu sou o que você não é, mas sempre será, as palavras reverberaram em sua mente, e ele finalmente entendeu. Não se tratava apenas de ele mesmo, mas de toda uma história que precisava ser contada. Estamos juntos, Maria murmurou ao seu lado, tomando coragem frente ao desconhecido. O calor de sua presença era um bálsamo em meio ao caos. A verdade pode libertá-los. Nicodemos deu um passo à frente, sentindo a pressão do ambiente ao seu redor, as paredes da cripta tremendo suavemente como se o universo estivesse ouvindo seu chamado. Ele sempre foi um guardião, e agora era hora de reivindicar esse papel juntos. Maria e ele meramente alcançaram a luz que pulsava. Estamos prontos para o que vem, Nicodemos declarou em voz alta, a determinação ressoando na cripta. A luz ofuscante se intensificou, girando em torno deles, envolvendo-os em um turbilhão de emoções, como se aquele ato fosse a chave para um futuro que ninguém pôde prever. Mas, antes que tudo se dissipasse, uma última imagem emergiu do portal, a crucificação, o lamento, a esperança renascendo da dor. Um abraço caloroso, um perdão sincero entre almas. A verdade que Nicodemos e Maria buscavam não era apenas sobre o que aconteceu naquele dia fatídico, mas sobre todos os dias que se seguiriam. Se você tocar na verdade, não poderá voltar, a voz sinistra ecoou, mas agora já não era uma ameaça, era uma advertência, um lembrete da escolha que tinham feito. Eles mergulharam na luz, e o que se seguiu foi uma experiência de pura conexão e compreensão, como se cada lágrima e sorriso compartilhassem a mesma respiração. Então, tudo se iluminou e eles se viam em um campo vasto, onde a luz do sol brilhava intensamente. No horizonte, figuras aflitas emergiam, representando aqueles que Nicodemos e Maria tinham lutado por salvar, em um laço entre passado e futuro. Uma festa ressoava, e ao longe, podiam ouvir vozes celebrando não apenas uma ressurreição, mas a oportunidade de um novo início. Com a cidade de Jerusalém ao fundo, recuperaram a verdadeira essência do amor e da compaixão que Jesus representava. A importância de suas ações para que muitos pudessem renascer da dor. E assim, Nicodemos sabia que suas noites sombrias agora eram fonte de luz, de esperança e de uma história que nunca seria esquecida. Enquanto a cena se desvanecia, ele sentiu o peso que havia carregado sendo solto. As vozes sussurravam promessas de liberdade, e finalmente, um sorriso surgiu em seus lábios. Era hora de viver essa verdade e compartilhar esse legado. E assim, deixaram a cripta não apenas como homens que enfrentaram a escuridão, mas como guardiões da luz. Juntos, Nicodemos e Maria se transformaram em símbolos de esperança, derrubando os muros da ignorância e acessando o poder da verdade que unia todos. Vamos, é hora de contar a história, Nicodemos disse, olhando para Maria. Eles sabiam que a verdadeira jornada estava apenas começando. E assim se despediu de sua antiga vida, abrindo espaço para o que o futuro poderia trazer. Agora, se você se emocionou com essa história, não perca nada do que vem por aí. Você precisa se inscrever agora no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas narrativas incríveis. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para ajudar com o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre esse final emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Sua participação faz toda a diferença. Vamos juntos, em busca de mais histórias e verdades impactantes.